A palavra do Senhor que veio a mim para liberar sobre vocês e para compartilhar com vocês neste dia. Então, se você já está assistindo este vídeo, ouça com atenção e também compartilha para que chegue a outras pessoas. Irmãos, há 3 lugares, irmãos, que nós de fato acessamos em Deus. E é isso que o Senhor está liberando, é isso que o Senhor está falando neste dia. Ouça com atenção. Lá em João 20, no versículo 17 em específico, quando Jesus ali já tinha ressuscitado, e aí Maria vai até onde, o corpo de Jesus estava, e quando Jesus ali aparece para Maria, ele vira para Maria e diz exatamente assim: vai e fala aos meus irmãos. Porque ele não tinha ainda voltado para o Pai, ele disse: eu ainda não voltei para o Pai, mas quando eu voltar eu vou para o Pai, para o nosso Pai. Eu vou para o meu Deus, para o vosso Deus. Para Maria assim dizer aos discípulos que agora Jesus chamava de irmãos. Mas aí, irmãos, a gente indo lá para Lucas 9, no momento em que Jesus, tem um momento ali em que Jesus, ele está ali falando com os discípulos, onde ele tinha perguntado o que as pessoas estavam falando que ele era, e depois ele pergunta para os discípulos quem os discípulos falavam que ele era, e mais adiante, ocorre o momento da transfiguração, onde aparece, Elias e Moisés, e ali naquele momento da transfiguração, Deus Pai, ele fala exatamente assim: este é o meu filho amado, a ele ouve. E eu creio que este momento em Lucas 9, ele vem antes de João 15. E aí eu vou falar por quê. Em João 15, irmãos, o momento em que Jesus estava falando com os discípulos, ele fala exatamente assim: vocês serão meus amigos quando vocês fizerem aquilo que eu vos ordeno. E aí logo em seguida Jesus fala assim: eu não o chamo mais de servos, mas de amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Aleluia. Mas a vocês eu tenho feito conhecido todas as coisas do reino. Então, irmãos, qual que é um ponto aqui? Em Lucas 9, ali no momento da transfiguração, Deus Pai testifica do Filho, e o que ele fala? A ele ouve. E aí em João 15, quando ele está nesse momento, ele fala para os discípulos: eu não o chamo mais de servo, mas de amigos. Por que Jesus estava falando isso? Por que eu estou falando que eu creio que João 15 vem depois de Lucas 9? Porque, irmão, se Jesus estava ali já chamando os discípulos de amigo, ele fala: vocês não chamam mais de servo, agora vocês são amigos. Por quê? Porque eles vinham ouvindo ao Senhor e não só ouvindo ao Senhor, mas guardaram a palavra do Senhor, seguiam obedecendo ao Senhor. Então a este, ele não é mais um servo, porque o servo, ele conhece em partes, ele não sabe o que o seu Senhor faz, ele não sabe os passos do seu Senhor, mas o amigo sabe, porque o amigo anda junto. Aleluia. Porque o amigo estabeleceu intimidade, ele estabeleceu comunhão, ele estabeleceu uma proximidade que o servo não tem. Aleluia. E aí então Jesus está falando para os discípulos: eu não os chamo mais de servos, agora eu os chamo meus amigos. Aleluia. Isso é muito poderoso, irmãos. Presta atenção nisso. E aí a gente voltando o que eu comecei falando em João 9, logo quando Jesus ressuscita, ele já não chama mais de servo, ele já não chama mais de amigo, agora ele chama: vai chamar os meus irmãos, porque eu vou voltar para o meu Pai, nosso Pai. Eu vou voltar para o meu Deus, nosso Deus. Aleluia. Então esta é a palavra que o Senhor está liberando neste dia, irmãos. Não mais só servos, agora amigos. Mas não mais só amigos. Agora eu vos chamo de meus irmãos, porque o Filho, irmãos, acessa tudo o que é do Pai. Ele não acessa o que de uma forma limitada um servo acessa. Ele não acessa o que um amigo serve. Ele não acessa o que um amigo acessa, ainda que ele ande junto, ainda que ele ande nos mesmos passos, ainda que ele conheça profundamente. Mas ele ainda não acessou aquilo que só um filho acessa. Mas por caminhar, por ter estabelecido essa intimidade, esta comunhão,
alinhada, aleluia, ele passa a ser filho, ele de fato passa a ser chamado filho de Deus. Aleluia. Então, irmãos, não tem como você só ser servo se de fato você ouve ao Senhor atentamente, se atenta às coisas do Senhor. O seu coração está inclinado ao Senhor e às coisas do alto. E aí então você de fato passa a ser um amigo do Senhor, porque de fato passa a andar com Ele, passa a caminhar os passos dele, passa a de fato aprender com Ele e a crescer nele, porque Ele está fazendo conhecido a você as coisas do reino. E por de fato você ter estabelecido isso para com o Senhor, ele ter feito conhecido as coisas do reino, você passa a ser de fato chamado filho de Deus, porque agora você acessa o que só um filho acessa, e o filho acessa tudo, ele tem livre acesso às coisas do Pai e a tudo aquilo que é do Pai. Aleluia! É isso que Jesus estava falando, irmãos, e é isso que o Senhor está liberando neste dia, para você de fato ser chamado filho de Deus. Você de fato não tem que estar só na posição de um servo. O servo sim tem acesso, mas ele tem um acesso limitado. O amigo tem um acesso, mas ele não tem todo o acesso ainda. Mas o filho tem todo o acesso. E é isso que o Senhor deseja a todos nós, irmãos, a de fato sermos reconhecidos e sermos chamados, e Ele possa nos chamar de irmãos, possa nos chamar de filhos de Deus. Aleluia, é isso que o Senhor está falando neste dia. Que você ouça, que você receba essa palavra em nome de Jesus. E que você de fato seja reconhecido. E o Senhor possa dizer: este é o meu filho amado, em quem eu também tenho prazer. Aleluia, porque vem ouvindo ao Senhor, guardou todas as palavras do Senhor e vem obedecendo ao Senhor. E vem seguindo em temor ao Senhor, vem seguindo os passos dele, porque de fato você se achegou a Ele não por interesse, não por barganha, mas por quem Ele é. E aí você, de fato, pode ser chamado filho de Deus. É para este lugar, irmãos, que o Senhor está levando o seu povo. E é este lugar que Ele quer que nós acessemos como filhos de Deus. Mas isso depende, irmãos, da nossa disposição. Se de fato nós estamos fazendo aquilo que cabe a nós e aquilo que Ele espera de nós. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia.